A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, bom dia. As mulheres que são mães, eu quero desejar o feliz Dia das Mães, né? Sabemos que Deus, no seu grande amor, Ele compara nas Escrituras Sagradas o amor dele ao amor de uma mãe, né? Que você se sinta parabenizada nesse dia, né? Porque o seu amor de mãe é comparado ao amor de Deus. Amém? Eu queria agora aproveitar, né, que a gente está publicando esse vídeo e eu queria trazer uma mensagem, algo que veio no meu coração ontem à noite, né? Com essa pandemia a gente tem ouvido vários pastores, né, que estão pregando sobre o Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação, né? A revelação de Cristo, né? Alguns acham que Apocalipse significa fim do tempo. Não, Apocalipse é a revelação de Cristo, né? E nesse livro que revela Cristo, ele também revela acontecimentos, né, do fim, né? De quando Cristo vai vir buscar a igreja, né? Enfim, eu quero falar de uma parte que, enquanto ontem eu estava ouvindo uma mensagem, veio algo ao meu coração e eu comecei a meditar sobre esse assunto, sabe? Irmãos, primeiro eu quero trazer já um primeiro pensamento. A Bíblia diz que o Deus desse século cauterizou o entendimento das pessoas, a mente das pessoas, tá? Quero também dizer que Jesus veio estabelecer um reino, um governo, né? Uma cultura nova, uma forma de pensar nova. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que a gente tem que ter a mente de Cristo. Então, você vai ver quando João Batista vai pregar, ele diz assim: dei frutos dignos de arrependimento, ou seja, tem que ter uma mudança de cultura, tá bom? Com o passar do tempo, a profecia de Daniel, ela diz que a ciência ia se multiplicar no fim dos tempos. Nós estamos vivendo um tempo em que a ciência se multiplicou muito, tá? Talvez para essa geração nova que está nascendo, ela acha que sempre foi normal ter um celular touchscreen, né? Ela sempre vai achar que foi normal ter um celular com um microcomputador dentro, televisão de plasma, de LED, né? Enfim, e isso não foi normal, né? A minha avó passava roupa com carvão dentro do ferro, né? A nossa geração hoje já passa ferro até a vapor. O negócio, em menos de 100 anos, você vê uma evolução, uma transformação. Hoje a gente consegue acessar um mundo, né, com um clique. Com um clique você consegue saber notícias do mundo, né? Antigamente não era assim. Então, uma pequena introdução, né? Do que eu quero falar. O que eu quero falar hoje com vocês? Talvez você vai ficar assim, nossa, sobre isso. Eu quero falar hoje sobre a marca da besta, né? As escrituras falam lá em Apocalipse, né? Deixa eu pegar o versículo aqui, o texto, né? Apocalipse capítulo 13, fala sobre a marca da besta, né? O 66, né? Tantas pessoas tentam decifrar, calcular, enfim, esse número, né? Eu acredito que esse número, ele tem uma simbologia, não de cálculo, mas sim de você entender o que significa, né? E é isso que eu quero trazer como pensamento, né? Talvez não como uma verdade, mas eu quero trazer uma linha de raciocínio e você vai pensar e falar assim, talvez isso faça sentido, tá? Lá no capítulo 13, verso 18, diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, né? É sobre isso aqui que eu quero falar, é número de homem, né? Então, esse número 666, seu número é 666, né? Quando a palavra fala do 6, ela faz menção a homem, tá? Eu li um artigo que ele fala que se calcular esse número da Nero, né? César Nero, que é um número de um imperador ruim, tá? Mas eu vou mais além, né? Como a gente sabe que nesses textos de Apocalipse tem muita coisa que é simbólica, né? E faz menção a um governo, ou faz menção a algo que será igual, né? Eu primeiro quero que você lembre: o espírito do anticristo já está sobre a terra, tá? O espírito do anticristo já está sobre a terra. O que é o anticristo? É aquele que é contra Cristo ou aquele que quer estar no lugar de Cristo,
tá bom, irmãos? Então, eu acredito que, se você pegar esse contexto das escrituras, você vai ver que olha só, vamos ler aqui. Então, vou ler todo bem rapidinho para trazer um pensamento mais conciso para vocês. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre e uma em cada cabeça, em nome de blasfêmia. O que é blasfêmia? É falar contra o Senhor. É falar aquilo que não é o Senhor. Amém? Blasfemar é mentir, né? A gente sabe que o diabo, ele é o pai da mentira. Por quê? Porque ele fala aquilo que não é Deus, né? Ele fala mentira desde o princípio, tá? Então, qual é o tipo de postura que esses reinos, né? A gente sabe que na teologia os estudiosos já entraram no consenso que aqui fala de 10 reinos. Então, eles vão falar de blasfêmia. Mas qual é a blasfêmia? A besta que vi era semelhante a um leopardo. Uma tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta. A palavra dragão significa monstro, significa demônio, tá? Então o demônio deu à besta, tá? Que é esse monstro, esses reinos. Então Satanás deu a esses reinos o seu trono e a sua grande autoridade. Então Satanás está dando a esses reinos a autoridade e poder, tá? Ou seja, qual autoridade e qual poder? Vamos continuar. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, né? Aqui é onde os teólogos dizem que uma das autoridades, né, que é o anticristo, que é aquele que carrega o espírito de anticristo, ele, primeiro, carrega porque dizem os estudiosos que ele vai ser incorporado pelo próprio Satanás, tá? Mas o espírito do anticristo já está sobre toda a terra, beleza? Que é o espírito da apostasia, tá? Vamos continuar aqui. Mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta, ou seja, esses reinos, né? Aí ele continua. Adoraram o dragão. Adoraram Satanás, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi a autoridade para agir durante 42 meses, né? Que fala do tempo, né? Do fim dos tempos, né? Dos 7 anos e tal. Que no caso aqui é 3 anos e meio, né? Salvo engano. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, né? Então ela vai falar agora contra o Espírito de Deus, tá bom? Continua o texto. Palavras arrogantes, blasfemar, autoridade para agir durante 40 anos. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, ou seja, seu templo santo, né? E os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então, você está vendo que essas 10 nações, né, lideradas pela essa besta, por esse anticristo, né, ele vai ter autoridade sobre todas as nações. Irmãos, como é que um reino tem autoridade sobre todas as nações, tá? Eu quero fazer um link aqui para você entender, né? A gente vê que hoje a gente está vivendo uma pandemia, né? E tá todo mundo com medo de morrer. Isso aí é nítido, né? O mundo principalmente, né? E eu quero primeiro dizer por que eu disse o mundo, né? Irmãos, nós não somos mais do mundo, tá? O mundo representa uma cultura. A Bíblia diz que os meus dias estão contados na mão do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é que garante a minha vida, né? A Bíblia diz que ainda que eu pegasse em peste, em veneno, comesse essas coisas, mal nenhum me faria. Então, eu não estou aqui para fazer você ter a fé que eu tenho ou coisa parecida. Eu quero te dizer que quem te garante a vida é o Senhor, ponto. Se você quer acreditar nisso ou não, se você quiser vir aqui dizer para mim que eu tenho que ter prudência ou não, isso aí é outros 500. Cada um na sua fé, cada um na sua medida de fé, né? E eu acho que a Bíblia diz que Deus não
traz sobre ninguém maior tentação do que ele possa suportar, né? Então aqui a gente vai viver o que a gente crê, né? E eu creio que Papai do Céu ele guarda a gente, tá? E que os meus dias, né, estão guardados pelo Senhor. Aí ele diz assim, ó, Apocalipse capítulo 13, eu cliquei sem querer aqui, eu saí, tá? Onde eu tava? Então aqui. E todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação. Então, você pode perceber que aqueles que creem em Cristo não vão adorar a besta, tá? Mas é mais do que uma besta, irmãos. Anticristo é aquele que é contra Deus ou aquele que quer se colocar no lugar de Deus. Amém? Lembre-se que Jesus disse, olha, preste atenção nisso, né? Ou há de adorar a um Senhor, ou há de adorar a um Senhor, ou há de perturbar, não é incomodar, não lembro direito o termo, mas quer dizer que há de magoar, né? Então, ou há de fazer a vontade, ou há de não fazer a vontade. Ele fala isso sobre o dinheiro. Tá bom? Irmãos, aquela palavra lá traduzida como dinheiro, na verdade ela é mamon. Mamon, pela tradução correta, significa segurança. Se você observar, nesse contexto aqui, as pessoas estão buscando segurança. Elas estão buscando segurança naquilo que não é Deus. Amém? Então elas estão colocando a sua confiança naquilo que não é Deus. Com o passar do tempo, irmãos, as pessoas se apoiam cada vez mais em tecnologia, Irmãos, não leva como grosseria, nem como ignorância isso. Eu quero que você medite e pense. Elas se apoiam no remédio, elas se apoiam na vacina, elas se apoiam no seguro do carro, elas se apoiam na grade, elas se apoiam num monte de coisa, né? Eu quero te dizer que você não pode esquecer que sempre tivemos, né, segurança ou como nos defender de alguma forma, sempre. Porém, a Bíblia diz assim, feliz a nação que Deus é o Senhor, né, que Deus é o dono, que Deus é aquele que guarda, né? Em vão guarda o sentinela se Deus não guardar. Então eu quero trazer um entendimento. Eu não quero que você fique ofendido quando eu disser para você, então quer dizer que eu não tenho que ter seguro. Não, irmão, não seja ridículo, desculpa, essa é a palavra, tá? Eu estou dizendo para você que a tua segurança não pode estar no seguro. Então, se você pode ter um seguro, irmão, pague o seguro, mas qual é a tua segurança? O Senhor, né? Porque pode vir um ladrão e o seguro te devolver o carro, mas a tua vida quem garante é o Senhor. É isso que você tem que colocar na tua vida, no teu coração, né? Que ainda que você caia na cova com os leões, quem vai te guardar é o Senhor, porque é Ele que fecha a boca do leão, tá? Ninguém está falando aqui que isso não traz facilidade, que isso não melhora, tá? Ninguém está falando disso. Eu estou falando aqui que esse tipo de contexto faz a gente tirar o foco do alvo, tá? O que é o foco do alvo? O alvo é que Deus é a nossa segurança. Você não pode esquecer que Jesus ele foi enviado como nosso Salvador. Se ele foi enviado como nosso Salvador, é Ele que nos garante a salvação. Mas só a salvação da alma, irmãos, né? Primeiro até porque eu vou fazer uma outra explicação, né? A alma significa psique. Psique significa pensamentos, né? Então Jesus veio salvar os teus pensamentos, né? Os teus pensamentos, e é engraçado porque eles significam a tua existência, quem você é, né? Porque a Bíblia diz que a nossa alma, mesmo nós estando vivo, ela fica em agonia, em aflição e pedindo até a morte, em dor. Então você vê que existe dentro de você, né, a tua psique, o teu eu, e ele pode ser perturbado, né? E o Satanás ele fica lançando dardos inflamados, pensamentos sobre a nossa vida. Então se nós não tivermos identidade, ou não soubermos a verdade, não soubermos o que Deus tem para nós, o que nós somos em Deus, nós somos altamente perturbados, né? Então qual é a tua consciência de Deus, tá? Eu fiz um breve rodeio aqui, mas tá tudo dentro do que eu estou querendo trazer para vocês hoje. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de descer morto à espada, e a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos, né? Então vai existir um povo
né, que vai ficar aqui, que o cordeiro não vai levar, e pela escolha eles vão ser salvos, tá? E inclusive o Espírito de Cristo já não vai estar mais na terra, né? Então vai ser muito complicado. Olha só. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Ou seja, agora você já vê a prefiguração, a encarnação do próprio Satanás, tá? Dragão representa monstro, representa demônio, é o significado da palavra, tá? Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Olha só, então você está vendo que o espírito do anticristo, aquele que quer se colocar no lugar de Deus, está fazendo as pessoas adorarem aquilo que não é Deus. Preste atenção. Cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu, né, a terra, à vista de todos os homens. Por causa dos sinais que foi-lhe permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, olha só, adoração àquilo que não é Deus, se colocando no lugar de Deus. Preste atenção, irmãos. Foi-lhe dado poder para... a imagem honra a besta que fora ferida pela espada e contudo reviver. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer como que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Então, ela tinha autoridade para matar as pessoas, né? E esse governo do anticristo, né, quando a prefiguração, a encarnação de Satanás estiver no anticristo, vai viver isso, tá, irmãos? Terrível. Mas aqui que é o texto que mais eu quero trazer um pensamento, né? Eu quero que você medite sobre isso. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos a receberem certa marca. Do original, né, segundo esses homens que eu tenho escutado, eles dizem que marca realmente é literal, é marca. É algo que vai ser visível, algo que vai estar expresso, né? Vai ser como uma tatuagem, como uma cicatriz, algo que vai estar marcado mesmo, tá? Receber uma certa marca na mão direita ou na testa. Irmãos, por que na mão? Por que não no bumbum? Por que não no antebraço? Por que não no abdômen? Né? Por que na testa? Por quê? A testa representa a nossa psique, a nossa alma. Ela representa os nossos pensamentos. Então, você vai ver que Satanás, ele verdadeiramente, ele quer tomar conta dos nossos pensamentos, né? Ele quer governar, né, cauterizar a nossa mente, né? Alguns estudos, alguns estudiosos já conseguiram criar nanochips que conseguem até cauterizar a mente, fazer o corpo obedecer aqueles chips por ondas e tal, né? Então, alguns estudiosos chegam a acreditar, até inclusive, né, da Bíblia, que com esse nanochip eles vão poder bloquear algum tipo de área do cérebro que faz a gente crer em Deus, né? Se isso é uma verdade ou não, eu quero trazer por simbolismo mesmo da coisa, tá, irmãos? O Satanás, ele vai atuar primeiro na tua mente. Ele vai cauterizar as tuas ideias. A gente tem vivido um tempo em que a cultura, né, de preservar a vida, de preservar a dignidade, de preservar a área sexual, de preservar várias áreas da nossa vida, já não tem sido uma máxima, né? Você vê que, apesar de todo mundo saber, né, que é lesivo, que é errado, a nudez, você vê mulher pelada o tempo todo na televisão. Apesar de todo mundo saber que briga não é saudável, você vê o tempo todo briga na televisão. Apesar de você ver que violência não é saudável, você vê o tempo todo violência. Então aquilo que teoricamente é ruim, é anormal, tem se tornado normal, né? A prevaricação,
a avareza, a libertinagem. Então, irmãos, as pessoas elas têm sido catequizadas, né, na nossa cultura a transformar aquilo que é inatural como natural, tá? E você vai ver lá em Romanos capítulo 1, ele fala sobre isso, tá? E aí porque o homem, ele começa a fazer o que não é natural como se fosse natural, Deus entrega o homem ao mal, entendeu? Então aquilo ali se torna agora dentro do homem, dentro da mente do homem natural. E lá fala de homossexualismo, lá fala de idolatria. Então a maldade do homem ela chega a um ponto de rebelião que Deus tira a mão, tira a proteção e aquilo se torna algo natural. Romanos capítulo 1, você dá uma lidinha lá depois, tá? Mas eu quero mais uma vez fazer esse pensamento. Por que a marca fica na mente? Por que a marca fica na mão? Irmãos, a mente é a sabedoria do homem, é a psique, é a força intelectual dele realizar, dele escolher, dele fazer. E a mão representa literalmente a força, né? E enquanto eu vi esses homens pregar, me veio esse start na cabeça. Eu falei, meu Deus, Satanás quer literalmente, né, escravizar um homem, né? Escravizar os seus pensamentos, escravizar a sua força. E se você pegar na literalidade do contexto, você vai ver que aquele que não escolher, que não aceitar, né, o número da besta, ele está alienado, ele não vai poder comprar, não vai poder comer, não vai poder fazer outro tipo de vida, viver outra vida, senão aquela proposta pelo governo, tá bom? Então você não vai ter mais uma escolha de Cristo, você vai ter que ter a escolha que todos querem, né? O famoso modo de governo, onde o governo impera, né? Onde o governo tudo é de todos e tudo é do governo, né? Alguns já trazem a ideia, né, de que esse sistema vai vir em formato tipo de comunismo, né? E socialismo, comunismo, enfim. Tá? Não vou aqui afirmar o modelo ou não. Para mim, governo é Cristo, tá? Você vai ver lá em Samuel, quando Samuel fica triste porque o povo escolheu outro rei, né? E aí Samuel fica triste, aí Deus diz assim, Samuel, por que te entristece, né? Se o povo tem pedido um rei, eles não recusaram você, eles me recusaram como rei. Mas se o povo quer um rei conforme os outros povos têm, preste atenção, eu vou dar. Eles vão perder o melhor da terra, eles vão perder os melhores empregados, a melhor terra, vão pagar tributo, vão pagar um monte de coisa. Então você vê que isso já está sendo mostrado nas escrituras em vários lugares, né? Deus guardava, né, aquele povo, o melhor da terra era do povo, ninguém era escravo, né? Ninguém era obrigado a servir a um rei de fato. Agora eles, com a escolha de um rei igual aos outros povos, eles tinham essa obrigação. Então você vê que isso é algo, sabe, que já está escrito, irmãos. As pessoas talvez não consigam enxergar isso, mas Satanás, ele quer cauterizar a nossa mente, ele quer fazer com que a gente pense igual ao outro mundo, né? As escrituras dizem, não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado o vosso entendimento, a sua maneira de pensar. Se você parar para refletir, você vai ver que Jesus diz, eu sou o caminho, ou seja, você tem que andar por mim, né? Mas ele também diz assim, ó, eu sou a verdade, né, irmãos? Então, se ele é a verdade, como é que nós temos que andar? Como a verdade, né? Se ele é a verdade, eu tenho que crer no que ele fala para mim, sabe, irmãos? Eu tô aqui, o meu celular tá que chega a mensagem e é ruim porque tô lendo na Bíblia aqui e ele fica travando, sabe? Então, assim, você precisa entender, se ele é a verdade é porque ele é o conhecimento de Deus, ele é o verdadeiro conhecimento de Deus. Uma outra coisa que eu ouvi, né, de um pastor, e eu concordo e prego isso também, mas eu quero trazer esse pensamento. Por que as pessoas estão com tanto medo do coronavírus, né? É porque a verdade para as pessoas é que Deus não tem poder para guardar elas até do coronavírus. Não estou dizendo que o vírus não está aí. Eu estou dizendo que, de alguma maneira, o que é mais real
é o vírus, mais real do que Deus, mais real do que o cuidado de Deus, tá? Você acreditando ou não acreditando nisso, o fato é, a Bíblia diz que se eu soubesse quando o ladrão viria, eu ficava esperando o ladrão, né? Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho uma certeza de algo, eu me preparo para aquilo. Se eu tenho uma certeza que Deus vai me guardar, eu não temo nada, eu não tenho temor algum, né? Mas algumas verdades, elas se tornaram meias verdades, né? E aí as pessoas começam a dizer, não, mas você tem que vigiar, né? E é engraçado que essa vigilância e essa oração, ela não está no fato de você estar vigiando, é vigiar em oração, é estar em oração, é estar em espírito, né? E o problema é que as pessoas, elas têm sido alimentadas por informações que não são as de Deus, são informações que são da televisão, são informações que são da cultura caída, né? São verdades? Sim, são verdades, né? A Bíblia diz que os olhos de Adão e de Eva se abriram, né? E agora eles temeram. Agora eles viram que estavam nus. Mas é uma verdade que é uma verdade conturbada, é uma verdade que é dada por Satanás. Então, nós estávamos mortos. O que é morto? É separado de Deus. Nós não estamos mais mortos. Nós estamos agora ligados em Deus, porque o ministério da reconciliação é o ministério de Cristo. Ou você anda como aquele que está ligado em Deus, guardado por Deus, livre, né? Ou você vai andar como aquele que está preso. Irmãos, ainda que uma doença venha sobre a tua vida, ou uma acusação, ou uma calúnia, a Bíblia diz, o que vai me separar do amor de Cristo? A morte, a perseguição, a destruição. Irmão, isso não mudou, ainda é uma verdade, tá? Eu quero fixar essa mensagem nisso, né? Você vai estar observando que a marca, olha só, preste atenção. Ele fala que para que ninguém pudesse comprar nem vender. Então ele vai limitar, né, a compra e a venda, e não sequer tivesse a marca que é o nome da besta, ou o número do seu nome, tá? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Então o que ele está dizendo, né? É um governo de homem, tá bom? É um governo de homem, uma cultura de homem, né? Eu fico, desculpa, irmãos, sabe? Pessoas brigando por política, por políticos, Bolsonaro, não Bolsonaro, PT, não PT. Cara, nosso rei é o Senhor Jesus. Sim, existem homens levantados por Deus, existem homens que têm uma função na nossa terra, né? Feliz a nação que o Senhor, né, é o Senhor. Então, em que Deus é o Senhor. O problema não é quem está lá, né? Quem é o Senhor da nação, tá? Se o povo temer a Deus, Deus traz juízo sobre quem está lá, irmãos. A gente tem um espelho lá, né? Eu creio que a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro votaram como um voto protesto, né? Porque estavam magoados, chateados com a corrupção, mas isso também não define que ele é o melhor presidente da face da terra. Isso aí é besteira. Nosso governo, nosso general é Cristo, entendeu? O tipo de governo de Deus é Ele comandando, é Ele guiando, é Ele conduzindo a nação, o povo, né? E não a sabedoria de homem, tá? A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, que do seu braço faz a sua força, o seu destino. Então, maldito, já começa com maldição. Você vai ver que a consequência do homem se rebelar contra Deus, acreditar na mentira da serpente, foi o trabalho, né? E o trabalho, ele diz assim, do teu suor, né? Vai fadigar. Então você vê que a maldição das suas próprias escolhas, da sua independência, realmente foi agora ele trazer a subsistência para ele. Só que nós vivemos agora uma geração que foi liberta da escravidão. A escravidão do quê? Do trabalho? Irmão, não estou dizendo para você ser preguiçoso,
tá? Eu estou dizendo para você entender que agora existe uma graça sobre você. Deus vai facilitar as coisas, Deus vai te conduzir, Deus vai te guardar, né? Se todo mundo é assaltado, Deus vai te livrar do assalto. Cara, se todo mundo fica doente e morre, né? Louvado seja Deus. Minha mãe pegou coronavírus e graças a Deus tá aí, ó. Ela disse que entrou no hospital, todo mundo foi para UTI, ela não foi. Então você tem que entender que ainda que você passe pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Ainda que você passe pelas águas, as águas não vão te submergir. E outra coisa, né? Se eu viesse a ter essa perda, né? Se ela viesse a ter essa rompimento da história dela, cara, ela combateu o bom combate, Deus levou para si, entendeu? A gente vive com medo de morrer como se a gente não soubesse para onde ir. Cara, nós estamos indo para Cristo, né? Nós somos salvos para a eternidade. Isso aqui é uma lacuna, é um lapso de tempo, né? A Bíblia diz que o homem é como o vento, vem, vai, some. Então, para de viver com o presente. Nós vivemos na eternidade, vivemos no Senhor. Nós não somos como os pagões, né, que estão com medo para onde vão, que nós não temos um resgatador, um salvador. Nós temos um salvador. Nós temos aquele que nos guarda, que nos reme. Então, irmãos, o pensamento que eu quero deixar para vocês hoje, né, primeiro, um pensamento. Por que o anticristo coloca a marca na psique, na mente? Né? Por que o anticristo coloca a marca na mão? Né? Eu acredito que isso faz menção à força, tá? Faz menção à capacidade do homem. Você vê que ele limita, né, a subsistência e a liberdade do homem para comer, para ser livre, para andar. Então, irmãos, verdadeiramente, o homem não pode servir a dois senhores, né? Ou ele é livre de fato, né? O apóstolo Paulo ali era tão livre, que ele dizia assim, olha, eu podia ir ao Pai, ou seja, ele estava dizendo, eu podia morrer agora, mas para o bem de vocês, eu vou ficar. Por quê? Porque ele já tinha entendido, né, que ele era um com o Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que andar querendo morrer, não é isso, irmãos. Eu estou dizendo que ele entendia os seus propósitos, ele entendia o que era importante, sabe? Às vezes nós estamos mais apegados a essa terra. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, tá? O mundo faz menção a um sistema, faz menção a uma cultura, seja de capitalismo, de socialismo, seja do que for. A cultura de Deus tem que ser a tua vida, né? Você vai ver que a Bíblia diz assim, quer viver, morra. Então o teu eu tem que andar morto, tem que ser governado por Deus, pelo Espírito de Deus. Irmãos, coloque isso na sua cabeça, tá? É uma mensagem que eu achei que ia ser mais curta, que eu achei que não fosse tão longa, mas eu queria que você meditasse nisso. Satanás está o tempo todo trabalhando para que você tenha uma mente corrompida, né? E o que é normal para o mundo, né? Cuidado, talvez não seja normal para Deus. Nunca esqueça, largo é o caminho que leva para a perdição, estreito é o caminho que leva para a salvação. Então você precisa entender que com dificuldade nós vamos ter a salvação. Por quê? Porque existe uma luta, né? A Bíblia diz que no mundo nós teremos tribulação, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, vós também vencereis. Então, você precisa entender, a tribulação está aí. O tempo todo o mundo vai tentar nos levar para outro lugar, né? Mas o que nós vamos enxergar? Uma vez eu ouvi uma membra da nossa igreja pregando, né, sobre os espias, né? E ela falou a respeito de pensamentos, né? E ela disse assim, que tipo de pensamento você tem? O que você está enxergando, né? E nós precisamos entender que mesmo nós estando no mesmo lugar, na mesma condição, os nossos pensamentos e a nossa visão tem que ser diferente, né? A maioria daqueles homens enxergaram o perigo, enxergaram a adversidade, enxergaram tudo, mas dois daqueles homens, né, Caleb e Josué, enxergaram a promessa. Há uma promessa para a tua vida. Deus, ele é fiel, ele não é homem como nós para que minta, né? Ele
cumpre o que ele fala. E ele diz: bem eu sei os planos que tenho para vós. Planos de paz, né? Então há planos de paz para a nossa vida, há planos de guarda, há planos de proteção, há planos de livramento, há planos de uma casa nova, né? Deus, ele tem para a nossa vida uma nova história, né? A Bíblia diz que a segunda casa é melhor do que a primeira, tá? Mas a tua mente tem que andar com a mente de Deus, tá? A Bíblia diz assim: acautelai-vos do fermento do farisaísmo, né? Não adianta a gente ser religioso, não adianta a gente parecer crente. Não adianta a gente parecer, né? A Bíblia diz que Jesus falou sepulcro caiado, né? Bonito por fora, mas cheio de morte. Temos que renovar a nossa mente pelo entendimento de Cristo. Irmãos, quantas vezes eu ofertei ou dei coisas sem querer dar? Por quê? Porque você é um falso? Não, porque Deus, ele trabalha no nosso coração. O Espírito Santo, ele fala: dá, aí você endurece, não, porque se eu der vai faltar, não sei o que e tal, mas na verdade você obedece, aí você começa a aprender, né, que melhor é dar do que sacrificar, sabe? Então é melhor obedecer do que sacrificar, porque quando você começa a fazer isso, Deus começa a cuidar de você. Deus cuida de você, entendeu? Em todas as áreas. Guarde isso no seu coração. O diabo quer colocar uma marca na tua mente, quer cauterizar a tua mente, colocar grilhões na tua mente. Sim, o diabo quer cauterizar a tua caminhada, cauterizar a tua força, né? Não seja preso. Para a liberdade, Cristo te libertou. Então você é livre, livre para fazer, livre para conquistar. Amém? Não esqueça, né? A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo lhe convém? Porque aquilo que é mentira, a gente não tem que andar na mentira, a gente tem que andar no caminho de Deus. Amém? Compartilhe essa mensagem, né? Leve a outras pessoas. Se você gostou, dá um likezinho, dá um joia aí, tá, irmãos? É um pensamento, né? Eu não tenho uma revelação ou um estudo teológico para dizer que a marca da besta é o que eu falei, mas eu quero te dizer que faz muito sentido, tá? Aos meus olhos, no meu pensamento, faz muito sentido. Deus tem trago muito ao meu coração, né? Nessa minha caminhada, que Satanás, ele está lutando, né, contra a nossa mente, como quem eu penso, como quem eu sou. Se eu não me engano, tem um livro do Pao Yu, né, A Quarta Dimensão. Ele fala muito sobre isso, sobre como quem você pensa, sobre o que você é. E quando você começa a ter esse entendimento, né, você começa a ver que as pessoas, elas estão aqui vivas, respirando, mas tem tanta gente presa na alma, presa nos seus pensamentos, presa em quem ela é, né? E ela está livre, com saúde, mas aquilo ali gera nela uma prisão, né? Quantas pessoas, porque pensam errado, trazem enfermidades para ela, né? Trazem mortes para ela. Então você começa a pensar que Deus quer mudar quem você é, os seus pensamentos, né? Essa carcaça, esse corpo aqui, ó, ele vai sumir, mas a tua existência vai ficar. E não esqueça, a Bíblia diz que a alma será lançada no mar de fogo ou será salva, né? Receberá um novo corpo, né? Então, a alma, ela tem sim pensamentos, sentimentos, existência, né? E você precisa enxergar, não com esses olhos, mas com os olhos do coração, com os olhos do Espírito. Enxergar a verdade, enxergar Deus, enxergar Cristo, enxergar o caminho e caminhar nele. Amém? Deus abençoe. Para as mães, mais uma vez, feliz Dia das Mães, parabéns para você que é mamãe, né? Para você que não tem uma mãe, eu quero te dizer que hoje você vai sentir o abraço do Pai, né? O abraço do Espírito Santo sobre você, né? Te consolando e te guardando. Para aqueles que têm saudade da sua mãe, eu quero te dizer que não é tempo de chorar, é tempo de sorrir, de se alegrar, porque Deus está te dando oportunidade, né? De jubilar, de se alegrar com aqueles que têm uma mãe ao lado, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, fica na paz.